Os catalisadores eles aceleram inúmeras reações, beleza, galera? Mas como será que funciona esse processo catalítico? Quais substâncias são catalisadores? Vocês sabem, galera? Bom, se vocês não sabem, bora reagir à química. Bom, como eu acabei de dizer, existem diversos tipos de catalisadores, mas também existem diversas reações que podem ser catalisadas. Ou seja, diversas reações que podem ser aceleradas, a sua velocidade pode aumentar com o uso dos catalisadores, tá? Um exemplo é a formação da água no estado gasoso, tá? Se a gente utilizasse essa reação sem o nosso catalisador aqui, sem a platina, nós teríamos o H2 reagindo com o O2 para formar a água. Porém, essa reação ela praticamente não ocorreria se a gente tivesse a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, podemos dizer. Então, essa reação ela praticamente não aconteceria. Porém, quando eu coloco a nossa platina, mesmo que seja uma quantidade bem pequena dessa platina, essa reação ela vai ser assim bem rápida, bem vigorosa. O que vai acontecer? Vai meio que acontecer uma explosão. Ela vai ser muito rápida, beleza? Então, a utilização da platina aqui vai acelerar muito essa reação de produção da água, beleza? Então, é para isso que nós vamos ter a utilização dos nossos catalisadores, beleza? Bom, a gente já viu, né, nas outras aulas, e caso vocês não tenham visto, cliquem aqui no card que vocês vão estar sendo direcionados para a playlist, tá? Completa, assistam essa playlist antes de ver essa aula, é muito importante que vocês assistam essa playlist, porque senão vocês vão ficar um pouco perdidos, tá? E aí o que acontece? A gente tem aqui, né, a gente viu que se a gente aumentar a energia, nós com calor, eletricidade, luz, nós aumentamos a velocidade da reação. Se nós aumentarmos a quantidade, por exemplo, de reagentes, vai aumentar o número de colisões, isso faz com que as reações aumentem a sua velocidade, tá? Mas então, por que vamos utilizar o catalisador? Para que utilizar o catalisador se existem outras formas de aumentar essa velocidade? Bom, a resposta é bem simples. Porque o catalisador ela é a forma mais barata industrialmente. Pensemos, por exemplo, na indústria química. Nós, se fôssemos utilizar as outras formas que eu falei anteriormente, elas gerariam um custo muito grande. Porém, com uma pequena quantidade de catalisador é possível aumentar muito a velocidade de diversas reações. Então os catalisadores eles servem exatamente para isso, para aumentar a velocidade, e eles vão ser mais baratos do que aumentar a energia, aumentar a quantidade, né, de reagentes, né? Então é por isso a importância, é por isso que vocês têm que estudar catalisadores, essa é a importância deles. Por exemplo, numa indústria termoquímica, produção de plásticos, de borracha, são utilizados catalisadores para acelerar essas reações químicas, tá? O nosso próprio corpo, o nosso organismo, ele utiliza de enzimas que nada mais são do que catalisadores, beleza? Esses catalisadores eles aceleram as reações. Por exemplo, se nós cortarmos a nossa mão, o que vai acontecer? A gente coloca ali um pouquinho de água oxigenada e nós vamos ver bolhas ali. Aquilo é a ação de uma enzima chamada catalase, que vai agir ali de que forma? Né, a produzir, a aumentar a quantidade de oxigênio ali, e aí a gente consegue ver essas bolhas ali na superfície desse ferimento. Beleza? Então é o papel da enzima ali agindo, né, para, né, que seja combatido ali bactérias e tal. Beleza? Entre outras funções do nosso corpo que também, né, tem o papel ali das enzimas ali atuando, né, para o melhor funcionamento do nosso corpo, tá? Temos um exemplo que já foi bem debatido, né, hoje já meio que deixado de lado, que é o CFC, os compostos organofluorclorados, tá? Eles eram muito utilizados, né, em sprays, em freezer, geladeira, ar-condicionado, né? Antigamente eles eram muito utilizados e eles chegavam na camada de ozônio, né, aceleravam aquela reação de quebra ali do ozônio, fazendo com que o ozônio se quebrasse, né, e a camada de ozônio abrisse um buraco, podemos dizer, ou melhor, afinando essa camada de ozônio, e aí, né, gerando vários problemas como o efeito estufa, tá? Então, esses compostos eles serviam também como catalisadores para essas reações.
Então, essa é a importância dos catalisadores no nosso cotidiano. Eles estão em diversas reações que nós nem imaginamos. Beleza? Bom, e aí, mas o que é um catalisador? Vocês até agora já devem até saber, né, a definição para catalisador. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação. Ela vai aumentar a velocidade da reação, mas aqui uma coisa muito importante, sem ser consumida nesse processo. O catalisador ele não é consumido nesse processo. Ele vai reagir, ele vai estar ali aumentando a velocidade, porém ele não vai sumir. No final nós conseguimos recuperar esse catalisador, tá? Então ele não é consumido, tá? No final nós conseguimos separar ele ali dos nossos produtos. Beleza? Bom, catálise. Catálise é o aumento da velocidade da reação provocada pelo catalisador. Então eu tenho uma reação que utiliza um catalisador, nós podemos chamar ela de catálise. Só isso, tá? Um outro exemplo de catálise, da utilização de um catalisador, é o seu dedo no like. Por quê? Porque o seu dedo no like faz com que eu produza vídeos mais rápidos, poste mais para vocês e vocês aprendam química de forma mais rápida. Então, por favor, galera, deixem o seu like aí para me dar essa moral. Beleza? Bom, mas se existe algo que acelera a reação, provavelmente vai existir algo que desacelera essa reação. E existe, tá? Existe algo para diminuir a velocidade das reações químicas, que são chamadas de inibidor. Beleza? Antigamente eles eram chamados de quê? De catalisador negativo, mas esse termo já não é muito mais utilizado, tá? É utilizado mais o termo de inibidor, tá? Ele serve para diminuir a velocidade da reação, tá? Por exemplo, essa reação aqui onde temos o CH4 reagindo com o Cl2. Se nós acrescentarmos a ela O2, o que vai acontecer? Nós vamos estar inibindo essa reação, diminuindo a velocidade com que ela ocorre, tá? E aí ela vai ocorrer ainda mais de forma o quê? Mais lenta, beleza? Lucas, e se eu quiser voltar com a velocidade original dela, o que eu faço? Só tirar o O2. Se eu tirar esse O2, ela volta à sua velocidade original, né? Perdão, né? Ela volta à sua velocidade original, tá, galera? Então, é isso. Ao inibidor, então, ele vai diminuir a velocidade da reação e o catalisador vai acelerar essa reação, tá certo? Bom, existe inibidores no nosso cotidiano? Existem, tá? A gente tem muitas formas de inibidor no nosso cotidiano. Por exemplo, nos alimentos, nas bebidas, são utilizados ali inibidores para fazer com que esses alimentos, essas bebidas durem por mais tempo, tá? Então eles também estão inseridos no nosso cotidiano mesmo que a gente aí não perceba, tá bom? Bom, e aí a gente vai para duas definições de catálise. A catálise ela pode ser dividida como homogênea ou catálise heterogênea. Lucas, o que é isso? Nada demais, tá? Bem fácil. Catálise homogênea ocorre quando todas as substâncias envolvidas estão no mesmo estado físico. Então, quando elas estiverem no mesmo estado físico, nós chamamos de catálise homogênea. Lembra de homo vem de mesmo, de igual? Então, elas estão no mesmo estado físico. Por exemplo, nessa reação aqui, nós temos o SO2 gasoso reagindo com o O2 gasoso, formando SO3 gasoso. Se o meu catalisador estiver no estado gasoso, que é o caso aqui do NO, nós vamos ter uma catálise homogênea, porque todas as substâncias ali envolvidas estão no mesmo estado físico, beleza? E a catálise heterogênea, então vai ser o contrário? Vai. Na catálise heterogênea, nós vamos ter, por exemplo, o nosso catalisador em um estado físico diferente. A mesma reação de cima, porém agora com um catalisador sólido, com a platina sólida. Aqui, como a platina está no estado físico diferente das outras substâncias, nós vamos ter aqui uma catálise heterogênea. Beleza, galera? Nada demais, não é difícil, bem tranquilo. E aí, o que acontece? O mecanismo, a catálise, ela é uma reação um tanto quanto complexa. Porém, existem dois mecanismos de catálise que facilitam o nosso entendimento sobre esse processo, tá?
O primeiro mecanismo vai ser, né, a formação de compostos intermediários, tá? Pela formação de compostos intermediários, beleza? Então vamos imaginar a mesma reação que nós já vimos ali no slide anterior, SO2 mais O2 formando SO3. Nós sabemos que essa reação ela é uma reação lenta, ela precisa de quê? De um catalisador para que ela seja acelerada. Então nós vamos colocar o NO para acelerar essa reação, para servir de catalisador, tá? E aqui o que vai acontecer? O nosso NO está aqui bonitão no reagente, ele vai reagir com O2, vai formar um composto intermediário, que é o NO2. Esse NO2 vai reagir com o SO2 e o que ele vai formar? SO3, SO3 e NO. Ué, Lucas, ele vai formar o catalisador? Sim. Se lembram que eu falei que o catalisador ele não era consumido? É exatamente isso. Ele está ali, ele acelera a reação, porém no final nós conseguimos recuperar esse catalisador, tá? Então, é importante que vocês lembrem, o catalisador não é consumido na reação, galera. Ele não é consumido, ele vai poder ser recuperado, beleza? Então você sempre consegue recuperar ele no final. Esse é o primeiro mecanismo de catálise. O segundo mecanismo de catálise ele é pela adsorção dos reagentes. Lucas, o que é a adsorção? É quando a gente vai, né, nós vamos ter aqui o nosso inibidor e nós vamos adsorver o reagente nele, ou seja, nós vamos reter ele ali na superfície, ele vai ficar preso ali na superfície, vai ficar adsorvido ali, beleza? E aí o que vai acontecer? Vamos pegar a reação aqui do HI, tá? Esse HI ele vai a 500 graus Celsius e com o nosso inibidor, né, vai formar H2 e I2, tá certo? Ela vai acontecer essa reação. De que forma? Bom, nós temos aqui o nosso catalisador, tá? Esse catalisador tá aqui na forma sólida, beleza? Bom, se vocês se lembram, a platina ele é um metal de transição, tá? A gente viu isso lá na aula de tabela periódica, beleza? Bom, ele é um metal de transição, ele tem um déficit ali de elétrons, tá? E aí ele vai atrair a nuvem eletrônica do hidrogênio e do iodo. Ele vai atrair a nuvem eletrônica deles dois e vai fazer com que eles se adsorvam ali, formando algo que a gente já viu, que é um complexo ativado, tá? Se vocês não viram, assistam a aula, cliquem no card, tá? Assistam essa aula porque ela é muito importante, senão vocês vão ficar um pouco perdidos, beleza? Bom, então vai formar esse complexo ativado ali entre a platina e o nosso reagente. E o que acontece quando a gente tem um complexo ativado? Há o enfraquecimento gradual ali da ligação dos reagentes, ou seja, essa ligação dos reagentes aqui, ó, ela vai se quebrando e ela vai formando também gradualmente os nossos produtos, que é o H2 e que é o I2, beleza? Então ele forma esses dois caras depois, né, que há a quebra ali da ligação no nosso complexo ativado, tá, galera? Então, o que acontece? Esse complexo ativado vai enfraquecer, vai quebrar essa ligação e vai formar essas duas, esse novo produto, beleza? O que é importante vocês saberem desse mecanismo? Aqui, esse mecanismo ele leva, né, a ação catalítica dele depende muito do que? Da superfície do catalisador. Então, a área superficial tem que ser a maior possível para que essa reação ocorra ali freneticamente, com a maior velocidade possível. Quanto maior a área, mais reações vão ocorrer, mais rápida vai ser essa reação, beleza? Então é importante que a área seja levada em consideração. E por isso o catalisador aqui ele diz que ele vai estar bem pulverizado, para que a área superficial dele seja maior, beleza? Então ele vai aumentar assim a velocidade da reação, beleza? Com esses dois mecanismos, beleza? E aí a gente entra na ação do catalisador. O que é a ação do catalisador? Bom, a gente viu dois mecanismos, tá? Não importa o mecanismo que a gente utilizar, qual vai ser o papel do catalisador? Ele vai mudar o que? O caminho com que a reação ocorria. Mudando o caminho com que a reação ocorria, ele vai mudar a energia de ativação. Ou melhor, ele vai diminuir essa energia de ativação. Imagina que você tinha uma reação que ela ia ocorrer bem mais lenta. Ela tinha um caminho para ocorrer, um caminho mais lento. Agora ela vai ter um caminho bem mais rápido para ela ocorrer,
tá? Isso acontece por conta da diminuição da energia de ativação, beleza? Bom, por exemplo, peguemos aqui a mesma reação que nós vimos no slide anterior, a mesma reação. Se nós fôssemos ver, né, a energia, o gráfico ali, né, da energia de ativação dessa reação, a energia de ativação dela, ó, seria bem maior, beleza? Seria muito maior, porque ela aqui não tem um catalisador, então ela vai ser bem mais lenta por conta dessa energia de ativação alta, tá? Mesma coisa, galera, a gente já viu essa aula, já entendeu o que é energia de ativação. Se vocês não viram essa aula, cliquem no card e assistam, que é muito importante para vocês entenderem isso daqui, beleza? Bom, se a gente acrescentar aqui a platina, ó, vou botar aqui, ó, PT, tá? PT aqui, da platina. E aí, se a gente acrescentar a platina aqui, a energia de ativação dela, ó, vai diminuir, beleza? Ela vai diminuir porque ela vai diminuir essa energia de ativação. E aí a velocidade vai ser o quê? Muito mais rápido, beleza? Então é por isso, é assim que o catalisador ele age. Ele age diminuindo a energia de ativação para facilitar, para acelerar a reação, para que ela ocorra de forma bem mais rápida, beleza? Bom, o que é importante vocês saberem aqui, galera? O catalisador, ele não vai aumentar a quantidade de produto. A quantidade de produto que eu teria sem o catalisador e com o catalisador, ela vai ser igual. Ela só vai acelerar a minha reação, beleza? Então eu não vou ter um rendimento maior quando eu utilizar o meu catalisador. Não, isso não vai acontecer. Eu só vou aumentar a velocidade da reação. E aí imagina, eu tenho uma reação que demora 10 minutos para ocorrer sem catalisador. Se eu colocar o catalisador, ela vai acontecer em 1 minuto. Então eu consigo fazer 10 reações dessa, enquanto a outra eu só conseguiria fazer uma sem o meu catalisador, tá? Então essa é a importância do catalisador, ele vai acelerar as reações químicas, tá? Se você ainda não entendeu muito bem essa questão da energia de ativação, pensem que você tem uma estrada. Nessa estrada ela está cheia de curvas, de morros, você demoraria muito tempo aí para você atravessá-la. E aí, né, um prefeito bondoso fez uma nova estrada reta, né, do caminho que você ia sair até o final. Só que ela é reta, ela não tem curvas, ela não tem morro, então você vai chegar no seu final, no seu destino, de forma muito mais rápida. É assim que os catalisadores eles agem. Eles vão diminuir essa energia de ativação, vão tirar essas curvas, esses morros e vão acelerar, vão facilitar a sua chegada, mudar esse caminho e fazer com que a velocidade de chegada seja maior. Beleza, galera? Bom, então é isso, tá? Estudamos então cinética química, vimos todo o conteúdo de cinética química. É importante que vocês estejam inscritos e com o sininho ativado para que vocês não percam os vídeos de exercício, tá? Eu sei, né, que vocês têm bastante dúvidas, principalmente com a lei da velocidade, então estejam inscritos aqui para não perder esses vídeos com esses exercícios. Tá, galera? E também não se esqueçam de curtir esse vídeo e também, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aí que eu vou estar respondendo vocês. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço e valeu!